Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa quarta aula de os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, abordando hoje sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Para constar também, essa aqui é a nossa primeira parte desta aula, amém? Então vamos lá. Eu escrevi aqui no quadro aqui, Atos dos Apóstolos, e o autor, Lucas, o médico amado, né? O amigo. Né? É interessante você dar uma chegadinha no Evangelho de Lucas, no início. Você está assistindo a aula aí, você está abrindo a Bíblia, né? Então vamos embora. É para aprender, todos nós. Lucas, ele principia o seu evangelho, o Evangelho de Lucas, da seguinte maneira. Ele direciona aqui no versículo 3, igualmente, capítulo 1 de Lucas, versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então ele direciona o evangelho dele a Teófilo. Algumas pessoas dizem que realmente é uma pessoa real, outros dizem que era direcionado à igreja em si, era um nome simbólico, né? Porque Teófilo significa amigo de Deus ou amor de Deus, entendeu? Mas tranquilidade. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o seu início. Diz assim: escrevi o primeiro livro, tem versão que fala o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Então Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas, que era grego, né? E ele escreveu o o livro de Atos dos Apóstolos. Basicamente, em vários momentos do livro de Atos, você vai ver a escrita em primeira pessoa. Estávamos, nós. Por quê? Lucas, do início ao fim do livro de Atos, ele está presente. E ainda mais assim, no período do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Agora, algo interessante aqui é que após a ressurreição de Jesus ficou aqui, ele defende aqui a ressurreição de Cristo,
foi com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Então, após a ressurreição de Jesus, ele ficou aqui nessa terra 40 dias, irmãos, aparecendo, instruindo, ainda ensinando, instruindo, direcionando os discípulos. 40 dias. E logo após isso nós temos a ascensão de Cristo, que é quando ele é elevado aos céus. Aqui no quadro, num resumo assim rápido, eu escrevi aqui o seguinte: conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos. Ressurreição de Jesus, últimas diretrizes de Jesus, a ascensão de Jesus, a instituição da igreja primitiva em duas passagens bíblicas, no capítulo 1 e capítulo 2, a escolha de Matias como apóstolo no lugar de Judas Iscariote, o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2. Aí nós temos, logo no capítulo 3, o ministério de Pedro. O ministério de Pedro, ele ficou localizado em Jerusalém. Você vai ver Pedro sendo usado poderosamente por Deus ali. Só que Deus, ele tinha planos maiores para que o evangelho chegasse até os confins da terra. Lendo aqui, na continuidade no capítulo 1 de Atos, versículo 4. E comendo com eles, Jesus, né? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6 em diante, nós temos a ascensão de Jesus. Jesus sendo elevado aos céus. Só que Jesus chega aqui no versículo 8, ele fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dito essas palavras, tem a continuidade, foi elevado aos céus. Mas o que acontece? Jesus aqui, ele fala: olha, vocês vão começar em Jerusalém. Pedro começou em Jerusalém, mas vocês vão até os confins da terra. E o Senhor, com esse plano dele, com a vontade do Senhor, sua soberania, ele levanta um homem. Eu escrevi aqui no quadro aqui, o ministério de Paulo. Deus, ele não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo é o nome hebraico, é o equivalente a Shaul, ou Saul. Amém? E Paulo é o nome
grego. Inclusive a própria Bíblia aqui, o livro de Atos, vem dizer isso para nós, vem deixar claro. Vamos lá. Livro de Atos, deixa eu só achar aqui a passagem direitinho. Isso. Capítulo 13. Versículo 9. Se você viu alguém pregar, ensinar que Saulo foi transformado no Paulo, ou que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, está equivocado. É falta de ler a palavra. Capítulo 13 de Atos, versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, aqui é uma ocasião aqui em que há um enfrentamento ali com Elimas, o mágico, né? Tem versão que fala assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então temos o nome hebraico e o nome grego. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 1 temos a ascensão. Nós temos os discípulos em Jerusalém. Do versículo 15 em diante, nós vamos ter a escolha de Matias no lugar de Judas Iscariotes como apóstolo. Amém? Contando assim, biblicamente, nós vamos ter na contagem 14 apóstolos. É isso, pastor? Heresia? Temos. Os 12. Não, mas Judas não foi. Foi, está no Evangelho. Ainda Judas com Jesus ali no ministério. E a Bíblia fala, os discípulos, a quem o Senhor Jesus chamou de apóstolos. Revira o Evangelho, revira a Bíblia e vai achar. Você vai encontrar. Então temos os 12 primeiros. Judas se suicidou. Temos Matias. E temos o apóstolo Paulo. É o por último. Entendeu? Então temos na Bíblia 14 apóstolos. Depois, na história da igreja, vai aparecer outros, entendeu? Mas a base apostólica são daqueles que andaram com Jesus. Isso biblicamente, ok? Porque nas interpretações atuais, nós temos uma variação. Eu aconselho os irmãos a lerem o livro do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. O título do livro é Apóstolos. Tá? Leia esse livro e aprenda. Amém? Então nós vamos dar uma pausa por aqui e vamos dar continuidade. Que bênção estar com os irmãos. Amém. Vamos lá.